João 8, verso 30. Nos diz assim, amados, a palavra de Deus: tendo dito essas coisas, muitos creram nele. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhes responderam: somos descendentes de Abraão, e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer, seremos livres? Jesus, porém, respondeu: digo a vocês a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Eu sei que vocês são descendentes de Abraão, contudo procurando matar-me, porque em vocês não há lugar para a minha palavra. Eu estou dizendo o que vi na presença do Pai, e vocês fazem o que ouviram do pai de vocês. Abraão é o nosso pai, responderam eles. Jesus disse: se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras que Abraão fez. Amém. Amados irmãos, que o Senhor abençoe o nosso coração nessa noite, para recebermos a sua palavra, para que a palavra dele possa penetrar em nosso coração e mudar o nosso coração para a glória do nome dele. Amém? Queridos, filhos de quem? Vamos pensar uma coisa. Paternidade. É interessante você notar que há poucas décadas atrás, tinha até um programa de televisão que se valia muito de resultado de exames de DNA. Você lembra, né, Lucas? E era um negócio impressionante, porque dava briga, Dava briga. Dava confusão. Porque tinha que certificar o seguinte, É filho de quem? De quem é? E por curiosidade, exame de DNA foi criado na Inglaterra em meados de 1985. Relativamente recente. Em 1988, 2 casos de estupro seguidos de morte foram resolvidos por causa desse teste. O assassino foi pego 5 anos depois de cometer o crime com uma adolescente de 15 anos. E também foi pego depois de ter cometido um outro crime com também uma adolescente de 15 anos, 3 anos depois. Ou seja, quando foi feito o exame com esse camarada, descobriu que ele tinha cometido esses 2 crimes. Um há 3 anos atrás, o outro há 5 anos atrás, a partir daquela data. Isso foi em 88. No Brasil são feitos, em média, 50 mil testes por ano. É impressionante. Porque alguém precisa saber o seguinte: tem que identificar. Essa criança é filha de quem? É um teste. E o que nós estamos vendo aqui, e vamos ver com maior detalhe, é que Jesus ele vai falar sobre paternidade. Jesus vai conversar com aquelas pessoas ali, e o assunto é: vocês são filhos de quem? O contexto, irmãos, é que Jesus
Como vimos aqui no primeiro versículo, Jesus se dirigiu aos que creram nele, dizendo para ele o seguinte: olha, vocês que creram, vocês precisam agora permanecer firmes na palavra, para que vocês sejam discípulos de verdade. Ou seja, se vocês creram, agora vocês precisam permanecer firmes, porque aquele que acredita, ele precisa avançar, ele precisa prosseguir, ele não pode ficar estagnado. Quando alguém crê no Senhor, esse crer é um primeiro passo para uma trajetória, para uma caminhada de fé, para uma vida cristã. Então, depois que Jesus fala isso para eles, da importância de perseverar na palavra para que seja considerado de fato um discípulo, queridos irmãos, Jesus no verso 32 vai falar para eles o seguinte: vocês precisam conhecer a verdade para que vocês sejam libertos pela verdade. Ele associou verdade à liberdade. Porque a verdade não conduz à escravidão, mas a verdade, ela livra o escravo do pecado. Foi isso que ele estava dizendo. Aqui começa o problema. Porque aquelas pessoas que estavam ouvindo Jesus, quando falou aos que creem, estava tudo bem. Quando disse que eles precisavam perseverar na verdade, ninguém falou nada, está tudo bem. Vocês precisam ser discípulos, está tudo bem. Mas quando Jesus falou assim: olha, porque vocês precisam ser libertos, aí o pessoal falou: opa, peraí, como assim? Como assim? Como assim nós somos pecadores? No verso 33 e 34, eles vão dizer assim: peraí, Jesus, nós somos descendentes de Abraão, e nós nunca fomos escravos de ninguém. Você deve estar confundindo a gente. Você deve estar confundindo a gente. A gente não precisa ser livre de nada. Nós nunca fomos escravos de ninguém. Essa foi a afirmação deles. Só, irmãos, que tem um detalhe. Aliás, tem alguns detalhes. O primeiro é que essa afirmação deles, nunca fomos escravos de ninguém, não era verdadeira. Naquele tempo, eles estavam debaixo do poder de Roma. Tudo que eles faziam tinham que ser debaixo da autorização de Roma, portanto, eles eram um povo subjugado. Eles, no tempo de Juízes, foram dominados por muitos povos várias vezes. Se vocês lerem o livro de Juízes, vocês vão ver, aí Deus levantou Sansão e libertou o povo dos filisteus. Aí o povo voltou a fazer o que era mal ao Senhor. E aí o povo ficou novamente rendido ao inimigo por anos. Depois, de uma forma mais contundente, mais destacada, eles ficaram sob o domínio da Síria, ficaram sob o domínio da Babilônia, ficaram sob o domínio dos persas, ficaram sob o domínio dos gregos, e estavam dizendo ali o seguinte: olha, peraí, Jesus, você está confundindo, a gente nunca foi escravo de ninguém. Sabe o que a gente precisa começar a parar a pensar aqui? Isso aqui parece muito com a gente quando a gente quer dizer que a gente não tem nada para melhorar, quando a gente não tem nada para mudar, quando a gente diz: olha, eu estou muito bom, eu não vejo pecado em mim, eu sou uma pessoa assim, sabe, acima da média, né? É comum do ser humano pensar que nunca é escravo de nada, mas Jesus está dizendo assim: olha, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Criaram um caso com isso, mas acontece o seguinte: Jesus não entrou nesse mérito. Jesus poderia ter lembrado deles: como assim? Como vocês nunca foram escravos? Quantas vezes eu tive que libertar vocês? Porém, Jesus foi logo no assunto, no principal. Ele mostrou o seguinte: olha, quem vive no pecado é escravo do pecado. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Está no verso 34. Então Jesus fala assim: vocês não estão entendendo. Vocês são escravos do pecado. E só existe uma forma de ser liberto do pecado: é por meio de mim.
Só eu posso livrar vocês do pecado de vocês. Pois bem, só que aí no verso 35, irmão, Jesus acrescenta um elemento na conversa. No verso 35, observe bem que Jesus vai falar o seguinte: olha, o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho permanece, o filho pertence a ela para sempre. Ele começou a tocar aqui no assunto de filiação, de quem é escravo, de quem é filho. Começou a fazer uma diferença no relacionamento com Deus. E depois ele diz então: portanto, se o Filho vos libertar, verdadeiramente serão livres, ou seja, só eu posso livrar vocês do pecado. Aí, surpreendentemente, irmãos, a partir da declaração que eles fazem, Jesus diz: eu sei que vocês são descendentes de Abraão. Eu sei. Filhos de Abraão. Jesus disse: olha, vocês são descendentes de Abraão, é verdade. Eu não estou questionando a genealogia de vocês. Mas eu quero que vocês entendam agora que vocês são filhos enquanto povo. Mas vocês não são filhos enquanto essência. Vocês são filhos por causa da história. Mas vocês não são filhos enquanto essência. Eles estavam apegados, irmãos, a uma questão de descendência física, mas não essência. Se você observar, no verso 42, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele vai falar assim: Abraão não agia como vocês. Abraão era diferente. Vocês estão dizendo que vocês são filhos de Abraão, mas observa, Abraão era diferente de vocês. Então Jesus vai perguntar para eles: como vocês podem ser filhos de Abraão se vocês não amam a Deus e nem a sua verdade? Queridos irmãos, o verso 40 termina dizendo: Abraão não agiu como vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Opa, aí agora ele cita um outro pai. Jesus estava dizendo ali, irmãos, que eles não gostavam da verdade. Jesus disse: olha, vocês querem me matar, vocês não querem aceitar a minha palavra e vocês querem me matar. Vocês não gostam da verdade e querem me matar, querem fazer com que eu suma da história. Não é interessante notar também, irmãos, que no nosso tempo tem muita gente querendo apagar Jesus da história? Quando se fala do Evangelho, da Palavra de Deus, as pessoas querem eliminar isso de suas vidas. Não é à toa que na escola querem colocar elementos inúteis para a educação, perversos para a educação, mas não querem que você fale de Jesus lá. Nota que a tática não muda, porque o nome de Jesus incomoda, porque a palavra de Jesus incomoda. E Jesus disse: olha, vocês estão falando que são filhos, porque existe esse discurso, né, irmão, que todo mundo é filho de Deus. Não é assim que fala? Mas há um erro nesse pensamento. Todo mundo é criação de Deus, mas filho de Deus se torna aquele que é adotado, aquele que é recebido por meio da graça de Jesus Cristo. Vocês se tornaram filhos de Jesus por meio da adoção. Vocês não eram povo, mas agora vocês são povo. Então fala da filiação de Abraão. Agora eu queria que você observasse a partir do verso 41, irmãos, que ele vai falar sobre características do Filho de Deus. Isso é um exame. Olha só, a partir do verso 41 o que acontece. Vocês estão fazendo as obras do pai de vocês, protestaram eles. Nós somos filhos, nós não somos filhos ilegítimos. O único pai que temos é Deus. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou.
Porque a minha linguagem não é clara para vocês? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo? Queridos irmãos, observe bem. Jesus vai começar a dar algumas características do Filho de Deus. Eles disseram, olha, eu sou filho de Deus. Jesus falou assim, olha, eu vou falar para vocês como que é um filho de Deus. A primeira coisa, né, observe que eles se defenderam, olha, nós somos filhos legítimos. Nós não somos escravos, nós somos legítimos. Nós somos filhos de Deus, sim. Então Jesus pega e fala o seguinte, ó, a primeira coisa, se Deus fosse o pai de vocês, vocês me amariam. Olha isso, irmãos. Se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam. Precisamos pensar. Nós amamos Jesus, irmãos? Nós amamos o Senhor Jesus? Segunda coisa que Jesus fala. Se Deus fosse o pai de vocês, vocês me ouviriam e entenderiam a verdade. É o que está no verso 43. Vai estreitando, né? Se Deus fosse pai de vocês, vocês me amariam. Se Deus fosse pai de vocês, vocês ouviriam e entenderiam a verdade. Vocês não ouvem a palavra e não entendem a verdade. Vocês não me amam. Jesus estava expondo para eles que eles não eram filhos de Deus por causa dessas coisas. Queridos irmãos, mas, olha o que Jesus fala, no verso 41 ainda, existe um detalhe aqui no verso 41. Ele diz o seguinte, deixa eu localizar aqui. Vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Então, peraí, eles estão dizendo que são filhos de Abraão. Jesus disse, olha, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês me amariam. Em contrapartida, ele diz o seguinte, mas vocês estão fazendo a obra do pai de vocês. Peraí, deu um nó na cabeça, né? Nós somos filhos de Abraão. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês estão fazendo diferente. Vocês estão seguindo ao pai de vocês. O pai de vocês é outro, é o que Jesus está dizendo. O pai de vocês é outro. E vocês estão fazendo as obras do pai de vocês. Percebamos isso, irmãos. As obras que praticamos fala de quem somos filhos, no sentido da essência. A nossa forma de viver é que vai dizer de quem nós somos filhos. É isso que Jesus está falando aqui. O nosso modo de viver é que testemunha sobre a nossa filiação, nesse sentido da essência. E agora Jesus vai falar duramente com eles. Versículo 44. Está projetado aqui o 44? Eu queria que vocês lessem comigo. Solta a voz, por favor. O que está escrito aí? Vocês são o diabo, pai de vocês, que querem fazer o que ele deseja. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, expressa sua própria natureza, pois é mentiroso e o pai da mentira. Ó, se fosse para o nosso tempo, alguém ia falar de Jesus agora, você apelou. Né? Espera aí, a gente está aqui falando que a gente é filho de Abraão, a gente está aqui falando que a gente quer te seguir, ser seu discípulo, tudo bem, a gente está achando muito legal o que você está falando, mas agora você vai dizer para a gente que a gente é filho do diabo? A afirmação de Jesus foi forte, irmão, porque ele diz, vocês pertencem ao pai de vocês e querem realizar o desejo dele. Que palavra dura! Que palavra dura! Em resumo aqui, Jesus fala assim, olha, o diabo mata e mente. Vocês querem me matar e desprezam a verdade. O diabo mata e mente. E vocês estão agindo dessa forma.
vocês são mentirosos e querem me matar. Vocês são filhos do diabo. Que coisa, né, irmãos? Jesus dá essa palavra tão dura para eles. E ele afirma, ele fala sobre a essência. Ele fala sobre aquilo que pertence ao maligno. E de repente Jesus pega no 45 dias, no entanto, vocês não creem em mim, porque digo a verdade. Olha como que ele coloca uma coisa lá do outro. Ele é o pai da mentira, e vocês fazem a vontade dele. E vocês não creem em mim que estou falando a verdade. Vocês estão amando a mentira e desprezando a verdade. Agora, aquele que pertence a Deus é diferente. Diz o verso 47, aquele que pertence a Deus, ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque vocês não pertencem a Deus. Meu irmão, eu não sei você, mas uma palavra como essa deve mexer com a gente. Porque Jesus está dizendo o seguinte, de uma forma bem clara e objetiva. Quem não ouve a palavra de Deus é porque não pertence a Deus. A grande diferença é essa. Quem pertence a Deus ouve o que Ele diz. E quem não pertence a Deus não está nem aí o que Deus diz. É isso que difere quem é filho de quem. É isso que distingue quem é filho de quem. Note que Jesus não está falando aqui, irmãos, não vamos entender isso equivocadamente. Jesus não está falando aqui de pessoas que podem fraquejar, falhar, porque todos nós erramos. Mas há uma diferença da disposição de coração entre alguém que quer fazer a vontade de Deus e erra, e alguém que não está se importando com a palavra de Deus. Eu hoje estava pensando muito nisso, e comecei a fazer algumas anotações acerca do nosso coração, porque, irmãos, alguém falar que não vai visitar a igreja porque lá tem um monte de gente que, desculpa a expressão, vou falar abertamente, que não presta, a gente até entende, né? Porque no primeiro momento a pessoa vê como uma barreira para crer a não transformação de quem está. Claro que isso também é uma desculpa, é uma boa desculpa, porque a pessoa não quer ir e se apoia nisso. Por outro lado, é muito estranho uma pessoa que começa a seguir a Jesus, passa mês, passa ano, passa década, passam décadas, e a pessoa não muda. Não é, irmãos? E a pessoa não muda. Isso é uma coisa que deve nos preocupar. Então, existe uma diferença entre pessoas que ouvem e pessoas que não ouvem. Mas aí, irmãos, observe bem qual que é a reação dos incrédulos. Os incrédulos têm uma forma muito comum de agir, de reagir. A primeira coisa que eles falaram aqui, no verso 48 a 50, eles vão chutar o balde, eles vão dizer o seguinte: não estamos certos que esse camarada samaritano está endemoniado? Foi essa a reação deles com Jesus. Você só pode ser um samaritano endemoniado. Essa foi a atitude deles para com Jesus. O desonraram. Você sabe o que significa, traduzindo para nós, essa expressão que disseram aqui? É mais ou menos o seguinte: olha, Deus não sabe o que faz e nós sabemos.
Esse camarada é um samaritano endemoniado. Ele não sabe o que está dizendo. Nós, por outro lado, sabemos o que estamos dizendo, sabemos o que estamos fazendo. Vamos julgar a Deus. Vamos ver se Deus é digno da nossa aprovação ou não. Vamos ver se devemos aprová-lo ou não. O homem se coloca aqui, irmão, então, como aquele que vai julgar a Jesus. Eles condenam Jesus de ser um endemoniado. Mas acontece que Jesus nos surpreende mais uma vez. Porque se você observar, irmão, no verso 51, Jesus vai fazer outra afirmação que vai abalar a estrutura religiosa daqueles homens. Jesus vai dizer o seguinte: asseguro que se alguém obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Jesus agora ele relaciona a verdade com a vida eterna. Quem é filho tem vida em Cristo. Essa afirmação que Jesus faz agora, irmãos, abala ainda mais a consciência daqueles homens. Porque ele vai dizer exatamente o seguinte: quem crê na minha palavra tem vida. Quem crê na minha palavra tem garantia de vida. Quem crê na minha palavra tem um resultado final diferente. Não verá a morte. Está falando de vida eterna. Ô irmãos, os judeus não aguentaram isso aqui. Os judeus não suportaram isso aqui. Agora eles afirmam: agora sabemos que esse camarada realmente está endemoniado. Repete mais uma vez: agora está certo, só pode estar endemoniado. Que papo é esse? Que conversa é essa, irmãos? O que Jesus estava falando para eles aqui é que, prestemos atenção nisso, quem crê em Cristo não vai experimentar os terrores da morte. Quem crê em Cristo não experimentará os terrores da morte. Porque a morte, irmãos, para quem está em Cristo, é uma passagem. É uma mudança de fase. Sair de uma fase de dores, de angústia, de sofrimento, de lágrimas, sair de uma fase de aflições, de uma convivência com uma natureza pecaminosa, para uma fase onde não haverá mais dor, angústia, lágrimas. Mas para quem morre sem Cristo, para quem rejeita a verdade do Evangelho, é também uma passagem, mas é uma passagem de uma fase ruim para uma fase infinitamente pior. Porque deixa uma fase onde há choro, onde há lágrima, onde há angústia, onde há dor, para estar eternamente em condenação e sem esperança. Jesus está dizendo isso para eles: quem crê na minha palavra, quem crê na minha palavra, jamais verá a morte. Era nesse sentido que Jesus estava falando. Mas agora eu disse mais uma vez: olha, ele só pode realmente estar endemoniado. Sabe por quê? Porque Abraão morreu, os profetas morreram, os sacerdotes morreram, nossos reis morreram. Que papo é esse? Que quem conhece a palavra dele e quem persevera na palavra dele não verá a morte. Queridos irmãos, eles ficaram enfurecidos e perguntaram para ele mais uma vez: quem você pensa que você é? Irmãos, não duvide do que eu vou dizer para você. Tem muita gente que ainda fala assim para Deus: quem Deus pensa que é? Quem Deus pensa que é para mandar na minha vida? Quem Deus pensa que é?
Pois bem, o que acontece é que, indignados por saber que todos os antepassados morreram, depois de chamá-lo mais uma vez de endemoniado, de dizer que os profetas morreram, eles vão perguntar para Jesus: você por acaso é maior que o nosso pai Abraão? Você é maior que o nosso pai Abraão? Jesus vai mais uma vez reafirmar a sua identidade divina. E ele vai fazer uma afirmação no texto, irmãos, incrível. Ele vai dizer: ora, vocês não conhecem a Deus, eu conheço. E no verso 56, ele vai dizer: Abraão, o pai de vocês, regozijou-se porque veria o meu dia. Ele viu e se alegrou. Abraão se alegrou por ver o meu dia. Queridos irmãos, Abraão tinha essa esperança. Abraão tinha essa esperança. Abraão sabia de coisas maiores. Eles ficaram indignados mais uma vez, olharam para Jesus e perguntaram: você não tem nem 50 anos e viu Abraão? Como pode isso? Certos comentaristas observaram uma coisa, irmãos. Eles olharam para Jesus e julgaram que Jesus não tinha ainda 50 anos. Mas nós sabemos que Jesus, nessa época, ele tinha pouco mais que 30. Alguns estudiosos observaram que talvez isso aqui se devesse ao sofrimento de Jesus, a vida difícil que ele levou, para ser comparado com alguém que tinha aproximadamente 50 anos de idade. Disseram então isso para Jesus, e a resposta de Jesus foi direta. Ele disse: olha, eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Verso 58, ele diz: antes de Abraão nascer, eu sou. Ele fala mais uma vez da sua divindade. E o último versículo do capítulo aqui, irmãos, 8, vai dizer que eles apanharam pedras para apedrejá-lo. Mas Jesus se escondeu e saiu do templo. Queridos, nós precisamos concluir percebendo que ficou ainda mais claro que eles não eram filhos de Deus. Eles não apenas rejeitavam a verdade, queriam matar Cristo, chamaram Jesus de endemoniado, desonraram o Senhor Jesus, e agora pegaram pedras para apedrejá-lo. Eles não passaram no teste de paternidade. Não passaram. Ficou visível que eles não eram filhos de Deus. Eles tinham a mentira por verdade. Para eles a mentira era verdade. E a verdade para eles era blasfêmia. A verdade para eles era blasfêmia. Eles desejavam, irmãos, a própria glória e não glorificar a Deus. Diziam que eram filhos de Abraão, mas observe, Abraão era amigo de Deus. E os descendentes espirituais de Abraão também devem ser amigos de Deus. Pessoas que ouvem a palavra e se submetem a ela, como Abraão fez. Aliás, Hebreus capítulo 11, versos 8 a 10, queria pedir a Mariana que projetasse, por favor, para a gente ler isso aqui. Abraão acreditava em algo maior. Observe que o testemunho sobre Abraão é muito diferente desses homens que não conseguiram sequer ouvir Jesus falar. Olha só, pela fé,
Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Primeiro, por favor, Mariana, só. Primeiro, observe. Ele ouviu o chamado e obedeceu. O que vemos aqui são pessoas que ouviram o chamado e rejeitaram. O próximo, Mariana. Pela fé, ele peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha, viveu em tendas, bem como Isaac e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. E o próximo? Ele agiu pela fé. Observe isso. Não, é o próximo mesmo, filho. Pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Abraão aspirava por coisas maiores do que as do seu tempo. E eu quero terminar fazendo uma pergunta para mim e para você. De quem nós somos filhos? Como que a gente se sai nesse teste? Nós acreditamos em Jesus, perseveramos na palavra dele para crescer na graça e no conhecimento. Nós amamos a Jesus, nós entendemos que somos pecadores e precisamos ser purificados ainda, que há uma caminhada onde precisamos ser restaurados e transformados no nosso coração. Ou nós somos como esses, pessoas que se acham resolvidas na vida, que não precisam de Deus, que sabem muito bem o que está fazendo e que não depende da palavra de Jesus. Como nos sairíamos nesse exame, meus irmãos? Se alguém ainda não crê, Jesus deixa uma pergunta: por que vocês são incapazes de ouvir o que eu estou dizendo? Meu amado irmão, que coisa maravilhosa. Eu imagino que foi aqueles que eram seguidores, discípulos de Jesus, que estavam ali naquela hora. E quando Jesus fez o primeiro teste: quem é filho de Abraão, me ama. Aí a pessoa diz: ufa, eu amo Jesus. Quem é filho de Abraão, ouve a palavra e guarda no coração, e quer de verdade seguir a minha palavra. Você diz: ufa, eu também quero fazer isso. Quem é descendente de Abraão, aspira por um lugar maior, melhor. Eu também espero isso. Quem é descendente de Abraão, descendente espiritual, quem é filho na fé de Abraão, é alguém que sabe que é pecador e que deseja ser purificado a cada dia e sabe que não pode fazer isso sozinho. Por isso confia em Jesus Cristo, está caminhando na dependência de Jesus, sendo aperfeiçoado a cada dia, aguardando a sua vinda, e diz: ufa, eu também sou assim. Meu irmão, se você enquadra nisso, você tem a alegria de poder dizer que você é um descendente espiritual de Abraão, é alguém que foi alcançado pela graça de Cristo. Resta a mim e a você uma coisa: vamos prosseguir, porque a caminhada não acabou. Oremos. Pai, pedimos a tua bênção nessa hora. Pedimos a Deus que o Senhor esteja fortalecendo